Em relação à economia em geral, vamos tocar um pouquinho nesse assunto. Eu sei que o mundo tá numa história meio assim, né? Confusa em relação à economia, com o embate China e Estados Unidos. Onde é que o Brasil tá no meio de tudo isso, amigo? A gente tem que se preocupar com essa nova realidade da economia global. Você que está estudando isso agora, você que está vivendo isso. O que os especialistas falam? O que você, como jornalista, cobrindo muitos anos esse assunto, você já teve num ambiente tão estável depois do que o Trump assumiu e de tudo que ele tem feito? Que ambiente a gente pode esperar nos próximos anos? Olha, se a situação não piorar, a situação do Brasil não está tão ruim assim, comparada com a de outros países. Eu acho que essa guerra comercial ela tem um desfecho imprevisível, embora eu acredito que o Trump e o Xi Jinping vão acabar fazendo um acordo. Não dá para empurrar muito tempo essa situação como está, porque é ruim para os dois países. Mas o Brasil ele tem um grande problema, que todo economista que eu entrevisto fala, que é o déficit fiscal. Né? A gente gastar mais do que arrecada. Se você quiser olhar com pessimismo para o que o governo está fazendo, você vai falar, pô, eles podiam cortar mais, eles estão subindo a Selic em vez de cortar gasto, Sim. etc, etc. Se você for dar o benefício da dúvida para o governo, você pode dizer que eles têm a filosofia de fazer a economia crescer mais para que a conta feche não só cortando tanto, mas também trazendo mais arrecadação. Aí depende de quem você prefere seguir mais a linha. Eu, pessoalmente, acho que o governo podia cortar um pouquinho mais, sim. Mas eu também não sei se no Brasil funcionaria fazer superávit agora, porque eu não sei até que ponto isso ia deixar a economia super estagnada e acabar sendo um remédio que a dose exagerada poderia até matar o paciente, né? Mas assim, vamos pensar positivamente, vai. Vamos pensar que o governo cumpra a meta fiscal desse ano, que no ano que vem a economia volte a crescer um pouco mais, porque nesse ano deve cair um pouco, e que a médio prazo a gente consiga diminuir um pouco o déficit através do crescimento da economia. Se você olhar para essa perspectiva, ok, a situação do Brasil não está tão ruim. Agora, se você pensar por outro lado, dizendo, o nosso déficit só vai aumentar, daqui a pouco a economia pode não crescer tão bem por fatores externos, por exemplo, etc, 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 você pode imaginar um cenário o quê? Com inflação mais alta, com Eu ia te desemprego falar alto. disso. Eu acho que para o povo que está vendo a gente, né, a inflação, essa coisa dá uma angústia no trabalhador, não dá, amigo? Dá. Agora a inflação está acontecendo o seguinte agora. Tem uma parte da inflação que é a culpa do Brasil, sim, Sim. mas tem uma questão que a inflação internacional ela está muito alta. Qualquer país está caro hoje, qualquer país. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Antigamente eu ia para os Estados Unidos e dava vontade de comprar tudo, porque era tudo barato. Nossa. Hoje em dia está tudo caríssimo. Comida no supermercado está cara lá. Tem coisas que estão mais caras do que aqui. Antigamente, por exemplo, eletrônicos. Sim. Celular, a gente Uma comprava lá. bobagem, ó, eu queria comprar um novo carregador de pilha, que o meu tá meio velho. E eu acostumava em algumas lojas lá que isso era uma pechincha. Hoje eu fiz a conta e vi no site, tá mais caro que no Brasil. Uau. Isso para um americano médio é tenebroso, assim, porque eles foram acostumados com outra realidade, ganhar bem e pagar pouco nas coisas. Verdade. E lá as coisas estão mais caras do que aqui. Argentina piorou, Nossa, a então, Argentina piorou. tá terrível. Tá caríssimo, assim, com a desvantagem de que lá o desemprego tá alto também, né? Porque aqui no Brasil as coisas estão caras, mas o desemprego tá baixo ainda. Então, tem um povo falando, ai, Milei tá fazendo uma revolução na Argentina. Como é que você enxerga isso, economicamente falando? Se você for olhar do ponto de vista puramente de déficit, sim, ele está criando superávit lá. Agora, junto com isso, vem o aumento da pobreza, vem a carestia. E eu acho que a Argentina pode estar cometendo um erro que ela já cometeu no passado. Eu não estou cravando isso, tá? É apenas uma impressão minha. O erro de sobrevalorizar demais o câmbio. O câmbio lá não é livre. E eles estão com o câmbio muito valorizado agora com o empréstimo do FMI. Porque esse colchão que eles estão tendo aí é dinheiro do FMI. A Argentina não tinha reserva internacional como o Brasil. As reservas estavam negativas. Graças ao dinheiro do FMI que eles deram uma segurada na economia. Esse dinheiro vai ter que ser pago em algum dia, né? Se a economia não crescer, pode não ter dinheiro para pagar isso. E lá atrás, no governo Menem, que terminou, se eu não me engano, em 2000, 2001, por aí, acho que foi por aí, ou 2000, enfim. Lá atrás, no governo Menem, eles cometeram esse erro de fazer paridade cambial. $1 valia um peso. Você poderia poupar tanto em dólar quanto em peso. Então você, Márcia, que salvou lá, economizou 100 mil pesos, 100 mil dólares. Aí veio um dia que veio uma mega desvalorização, $1 passou a valer 2 pesos, só que o dólar que você tinha foi convertido para 1 peso. Nossa, você perdeu. Então, assim, você perdeu metade do que você tinha. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso de novo, mas assim, eu acho que câmbio muito valorizado para um país que não é desenvolvido
nunca é uma coisa boa, porque você prejudica a sua indústria vai ter menos competitividade para Sim. exportar, porque o seu produto vai estar caro em dólar. Uhum. Você faz muitos turistas saírem do país e você, ao mesmo tempo, Não atrai também não atrai porque tá turista caro. porque está caro. Você pode ver que no último verão agora, as praias do sul do Brasil estavam cheias de argentinos. Por quê? Verdade. Porque eles estão com a ilusão de que o dinheiro deles está valendo muito agora. Mas será que isso é sustentável? Aqui no Brasil aconteceu algo parecido também no fim do governo Fernando Henrique, né? Aliás, do primeiro para o segundo governo. Também Uhum. teve uma desvalorização dessa magnitude. Não teve o que aconteceu na Argentina de converter $1 para R$ 1, mas teve gente que estava endividada em dólar também e teve bastante dificuldade. Tem uma frase que eu não sei se era do Delfim Neto, mas que eu acho que é dele, que falava assim: inflação machuca e câmbio mata. A política cambial é uma coisa muito importante para um país. Se você está com o câmbio errado ali, além de você prejudicar toda a sua indústria, você pode ter um risco de colapso iminente, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente reclama que o dólar tá alto. Aqui eu acho que tá alto até demais, sabe? Mas aqui é livre, né? Ah, Aqui o câmbio flutua. Então, assim, ele tá alto ou tá baixo? Pode ser especulação? Pode, sim. sempre tem especulação. Mas é livre o câmbio. E é mais saudável ser livre. Claro, mais saudável, né? O Uhum, câmbio pra fixo... economia. Não, se você tem um câmbio fixo, você vai ter que usar 1 milhão de instrumentos Pra poder manter. monetários ali para poder manter. O câmbio livre, não. O câmbio livre é o mercado que dita. Eu acho que o câmbio do Brasil tá alto demais, porque eu acho que teve uma crise de confiança muito grande no governo no fim do ano passado. Não, mas eu acho que o governo continua numa crise política de comunicação com o povo muito forte, Sim, mas assim. quando eu falo crise de confiança, eu estava falando do mercado financeiro. Ah, do mercado financeiro. Quando chegou o Ainda fim do não ano, retomou, né? todo mundo esperava que ia ter ali um ajuste fiscal drástico, eles Sim. consideraram o ajuste fiscal insuficiente, quando também anunciou que ia isentar quem ganha até 5 mil de imposto de renda, Ixi, isso também mexeu. fez os agentes do mercado surtarem na época. Agora voltou um pouco, né? O dólar chegou a 6,20, agora hoje deve estar 6,70, Seis? não, Eu acho que é 5,70. 5,70. Não, ele chegou a 6,20, agora deve estar uns 5,70 e poucos, né? Não sei o dia que for pro ar esse programa como é que vai estar o Sim. dólar, mas assim, ele deu uma murchada, né? Mesmo assim, eu acho que está um pouco alto demais ainda. Apesar que, assim, dólar é aquela coisa, né? Dólar existe para desmoralizar o comentarista, porque ninguém gosta de prever dólar, ninguém gosta de falar se está alto ou se está baixo, porque as pessoas erram mesmo, né? Erram mesmo.